Queria trabalhar com os irmãos um tema sobre a vaidade da vida sem Deus e alguns aspectos na nossa contemporaneidade, usando um texto muito conhecido dos irmãos, talvez até com um peso que não deveria receber. O pessoal geralmente chama Eclesiastes como um livro ácido, um livro amargo, mas eu não olho muito por esse lado. Quem sabe a gente possa, juntos aqui, trabalhar um aspecto diferente dessa ideia ácida e sempre amarga que muitos pregadores colocam deste livro. Então, nós leremos até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade e vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é. O que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós, já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Queridos, hoje nós percebemos na sociedade em si, uma sociedade extremamente fácil de se pesar. O que eu estou dizendo quando eu falo de peso? Me parece que a sociedade hoje em dia perdeu-se o peso, a ideia de peso, de doutrina, de ensino, de conhecimento. Quando nós estamos na faculdade, nas universidades da vida, não somente nas universidades, mas nas escolas, nós percebemos uma grande teoria vigente, que nós conhecemos também, do Zygmunt Bauman, que é uma teoria social dentro da relação de que a sociedade está extremamente líquida e fluida, onde nós não conseguimos colocar nada como um peso em si. Sempre quando eu vou explicar para os alunos essa teoria social, eu falo para eles esticarem a mão, e é como se você tentasse pegar essa sociedade, mas ela escorre entre os dedos. E esse escorrer dentre os dedos é pela falta de peso. Nós não temos mais pesos. E quando eu falo pesos, muitas vezes nós percebemos, puxa, Diego, que bom, louvado seja Deus pela modernidade líquida. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a questão de que se falta referência, falta a ideia do que é ser feliz, falta a ideia do que é verdade, falta-se a ideia do que é conhecimento em si. Quando nós chegamos em Eclesiastes, e talvez você tenha percebido essa canseira talvez do pregador, quando ele coloca diante do nosso primeiro capítulo, nós percebemos que há sim uma canseira. E você precisa relembrar quem está falando isso. O homem que teve tudo. O homem que teve a possibilidade de ter tudo. Eu estava dando uma lida sobre a realidade de Salomão. Ele era até um homem douto em botânica. Eu não sabia disso. Até botânica. Ele conhecia muito. E aí talvez você pense assim, puxa, esse homem é um homem de peso. Não necessariamente. Não necessariamente.
Ele escreve esse texto mostrando que muitas das coisas que nós achamos que tem peso, não tem peso. E que no fim da nossa vida, nós perceberemos que não é o peso que a gente precisava. Então perceba como o texto é interessante, né? Logo no início, nos primeiros versículos, nós encontramos essa contextualização, essa realidade aqui da vaidade da vida. A palavra do pregador, nós conhecemos, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade e vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. É interessante quando você vai ler esse texto, até lá no original, as palavras só se repetem. E quando você traz a ideia da vaidade, nós temos que colocar e pontuar uma ideia como vapor. Ele está falando assim, a vida do homem é quase como um vapor. Ele vai rápido, ele acaba rápido. É a névoa que Tiago fala, essa ideia da neblina. Ele está deixando claro que a vida do homem é realmente cheia de vapor. A primeira pergunta que nós encontramos nesse texto é: no que você tem dado peso? Talvez o peso da tua família, onde você está descarregando todo o teu peso, toda a tua ideia, toda a tua posição teológica, de conhecimento, de sabedoria, tem sido vaidade. E aí você percebe alguns problemas que as famílias estão vivendo hoje em dia, por falta de peso, por falta de constituição do conhecimento, por entender a palavra de Deus, porque quando você chega em Eclesiastes, você tem que perceber que a chave para você ler esse texto está lá no fim do texto. Vamos lá para o fim do texto. Perceba, não encerrando o texto, eu não preguei só 7 minutos, talvez você, puxa, glória a Deus, bênção demais. Não, vou pregar mais tempo, fica aí, presta atenção. Olha o final, capítulo 12. Eu acho muito interessante isso, porque ele entende, ele mostra o porquê da falta de peso. A partir do 9, na conclusão, o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios, nós sabemos disso também. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Geralmente eu usava esse texto com a minha mãe. Não aguento mais estudar. Eclesiastes 12:12, os meninos aprendam isso. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. 3 realidades depois de talvez esse texto ácido e que a gente conhece muito bem, e trabalhando todas as realidades da vida, nós sabemos que ele já realmente ele pontua questões difíceis de lidar, quase como um filósofo, mexendo em coisas que a gente não gosta. Uma vez um aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu não gosto tanto de filosofia. Aí eu perguntei, por quê? Porque me faz pensar. Olha que interessante. E Eclesiastes precisa bater nessa portinha do seu coração. Faça você pensar. Mas o tempo, a ideia, o tempo aqui que nós temos aqui, a ideia que nós temos, você não pode perder o capítulo 12. 3 realidades que você precisa entender quando lê Eclesiastes. Primeiro, tema a Deus. Depois dele passar por todas as questões da vida, e você agora volta lá no primeiro capítulo, você percebe que tudo era vaidade, mas não temer a Deus. Pessoas estão buscando aonde não tem temor a Deus, pessoas estão buscando aonde há apenas vaidade, vapor, instituições, posições, política. Nesse momento que nós estamos vivendo ainda, meu Deus do céu, que vapor, acaba. Olha que interessante o texto no capítulo 1 ainda, que proveito tem o homem, no versículo 3, de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Entenda, talvez você tenha que ajustar os teus olhos para o pregador nesse momento. Porque talvez você pense assim, puxa vida, então sentaremos, comeremos e morreremos.
Não é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando de quanto uma vida regalada com as questões desta própria realidade de caminho é uma vida sem peso quando não se teme a Deus, quando não se guarda os mandamentos e quando não se entende que Deus vai voltar. São os 3 pontos finais do capítulo 12. Ele diz isso nos versículos, acabamos de ler. Tudo é vaidade, mas tema a Deus, guarde os caminhos de Deus, os mandamentos, os estatutos, e por fim, entenda que Ele volta e colocará em balança aquilo que você fez. Tendo dito isso, vamos para os momentos do texto. Nesses primeiros versículos, no primeiro e segundo versículo, nós encontramos a vaidade da vida. É Salomão começando um discurso e mostrando uma declaração bem contundente, deixando assim, olha, cuidado, essa vida tem muita vaidade. E talvez você precise relembrar isso, porque nós vivemos no automático, no ponto morto da vida, aonde nós estamos nos envolvendo com vaidades e vaidades, e percebemos que a vida toca. Onde está o seu coração? A vaidade talvez ela tenha essa possibilidade de trazer para você essa ideia de conforto. Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou bem vivendo dessa forma. Ninguém pode entrar e mexer nas minhas vaidades, nas minhas ideias, nos meus planos. Não, está tudo bem. Até mesmo o trabalho, ele diz logo no versículo 3, o que adianta esse trabalho cansativo, debaixo do sol, para deixar brigas e mais brigas para depois? Entenda, nós temos o final do livro. Aonde está o peso do teu coração? Onde você tem guardado todo o peso, toda a ideia de peso, de conhecimento, aonde você está descarregando? É como se Salomão estivesse deixando claro para a gente assim, olha, eu fiz de tudo, não adianta. Eu casei várias vezes, eu ganhei muito dinheiro, eu sou bom em economia, em botânica, eu sou bom em guerra, em a arte da guerra, dos exércitos, eu sou bom em tudo, eu sou extremamente sábio, um homem extremamente sábio, mostrando que no fim da vida não vale a pena o peso que nós deixamos e descarregamos em questões terrenas. Querido irmão, se você tem deixado o seu peso de vida, a sua realidade de vida em vaidades, você será chamado como louco no final. Aqui esteve um homem que trabalhou, construiu reinos e impérios nessa terra, mas não conheceu o Rei dos Céus. Aonde está o seu peso? É a primeira pergunta que eu encontro nesses primeiros versículos. Aonde está o peso do teu coração? Aonde você está descarregando toda a sua força, sua vontade, os seus planos, sua dedicação, seus sonhos? É em vaidade? Pare hoje e repense. Eu gostei muito do termo, eu não lembro quem que iniciou essa campanha, mas a ideia do invista na eternidade, eu achei muito bonito o termo. Porque, querido, nós vamos passar. Mas nós investimos na eternidade dos nossos filhos. Nós investimos na eternidade dos nossos amigos. Nós investimos, as pessoas precisam conhecer que existe eternidade. Que existe eternidade com Deus. O texto vai continuar a partir do versículo 4, eu acho interessante, porque além dele bater no ponto, nos primeiros versículos, 3 primeiros, da questão da vaidade, ele volta com a palavrinha da repetição. Perceba comigo, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Geração vai, vem, mas a terra permanece para sempre. O sol levanta, põe-se, volta no lugar, nasce de novo, o vento vai, o vento volta, as carreiras, tudo acontece do mesmo jeito, os rios, tudo vai para o mar, não enche. Ele está mostrando como a vida do homem é muita repetição. E se você não para, você vira aquele famoso Charlie Chaplin em tempos modernos. Lembra desse filme? Muito antigo, você viu na escola com certeza. Todos os professores passam esse filme. E você fica lá, dentro de uma máquina, participando apenas da vida. Perceba como o pregador, ele levanta a questão da repetição. Queridos,
pare e pense, mesmo que vá doer, como no meu aluno do 6º ano. Momentos como esse, queridos, como pregação da palavra, é um momento onde você precisa colocar a mão no pensamento. Sexta-feira agora, eu fiz uma dinâmica com os alunos do 8º ano. Olha que interessante, 8º ano. Chamei os alunos e falei, hoje nós vamos descer e nós vamos ter uma aula no campo. Nós vamos andar, igual Aristóteles andava com seus discípulos e tal. Não que eu seja Aristóteles, nem careca eu sou ainda. Mas, estava lá com os alunos e falei, queridos, a gente vai fazer o seguinte, eu contei 2 histórias para eles. Contei a história de Aristóteles e contei a história de como nasceu a ideia narcisista. De Narciso você conhece muito bem essa história. Ele amava tanto a sua ideia e ele foi lá e abraçou e morreu no rio. E contei essas 2 histórias. E falei, gente, nós temos agora 15 minutos para refletir sobre a vida. Falei para os meninos lá. 8º aninho. 8º ano já é um pouco mais velho já até. E falei, agora vocês vão se separar dos seus amiguinhos, porque é quase impossível acontecer isso. Parece que eles andam já como grupo já. E pedi para eles separarem. Para conseguir fazer isso, querido irmão, presta atenção, eu demorei 10 minutos. 10 minutos, exatamente 10 minutos para conseguir separar eles. Parecia que eu separava, deixava aqui, na hora que eu virava já juntava, quase como um imã. Consegui separar. Joguei, o espírito lá é bem grande, deixei cada um numa árvore, longe, distante, onde eu conseguia ver e conseguia falar com eles também. Aí eu falei, agora a parte mais fácil, fica quietinho. A parte mais tranquila de todo aluno. Então você vai fazer o seguinte, você vai soltar, pode sentar, pode deitar. Quem passa, olha e fala assim, olha professor, está querendo descansar, fez isso, para ficar sentado lá fora. Aí deixei eles tranquilos, sentados, refletindo e falei assim, você precisa refletir sobre uma coisa, porque você tem que conduzir a criança também, porque senão não vai. E eu falei, pense sobre a sua vida e sobre o que é ser feliz. Fiz isso em 3 salas. Na primeira deu muito certo. O pessoal chorou. E aí abriu o coração. Foi muito legal. Na segunda, demorei um pouco mais de tempo, mas deu certo também. Na terceira, percebi que não virou muito, não. Tem aluno que fazer o quê? Não faz parte. Mas por que eu estou contando isso? Eu percebi dentro dos alunos, não só em alunos, mas eu percebo até na gente aqui, uma falta de interesse. Nós não temos interesse em parar. Eu fiz 15 minutos com eles. Cada turma eu fiquei 15 minutos em silêncio. Eles não podiam falar. Eles tinham que pensar. Queridos, o que eu ouvi dos alunos? Um aluno virou para mim e falou assim, professor, meu laudo não deixa. Falou desse jeito, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, não dá, para mim eu não consigo. Falou desse jeito para mim. Eu falei, calma meu filho, vamos tentar pelo menos 2 minutos então? Esses mais difíceis de lidar, eu percebia que não dava mesmo, era quase impossível. 15 minutos em silêncio. 15 minutos refletindo sobre o que é ser feliz. Não conseguiam. O ponto é que não é só eles, a gente também. Nós não paramos. Nós olhamos textos como esses e falamos assim, foi para o pregador, foi para Salomão, mas para mim tá tranquilo. Não está, querido. Nós somos esses adolescentes que não conseguem parar. Eu percebia que os alunos estavam sentados na árvore, então eu ficava meio assim, olhando, também tentando fechar assim o olho para ver se eles não ficavam olhando para mim e tal. Alguns pegavam o graveto e batia. E ficava assim, não conseguiu. Que geração, queridos. Que geração. Estava lendo há um tempo atrás aqui um estudo falando que alguns tipos de autismo está totalmente vinculado com a ideia de tela. Com o excesso de informação que temos. Com a potência de informação que temos hoje em dia. Nós não conseguimos parar. Quando eu olho um texto como esse, e ele está falando da repetição, ele está batendo exatamente nesse ponto do nosso coração. Nós não conseguimos parar. Sempre uma grande repetição. A vida continua em repetição. E nós olhamos isso e nós ficamos até loucos em falar assim, então por que eu construo? Por que eu estudo? Porque o capítulo 12 já foi lido. Porque nós tememos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos e Ele vai voltar.
O mundo pode ser que pense sobre a vida uma ideia de um tédio complexo, onde nós vamos fazer as coisas e vai morrer tudo aqui. Mas não, ele está levantando questões como essas de repetição de vida, de vaidade de vida, para mostrar o quanto nós precisamos parar e entender que a vida faz sentido quando nós tememos a Deus, quando nós guardamos seus mandamentos e quando entendemos que Ele vai voltar. Se a tua vida está vinculada apenas em vaidades como essas, o rio vai e volta, o vento vai e volta, o sol vai e volta, é isso mesmo. Você já está muito mais velho do que há 3 anos atrás. Não tem o que fazer. As doenças já estão batendo na sua porta. Não tem o que fazer. Mas entenda, o pregador nesse texto está mostrando para a gente que realmente deixar o nosso peso nas repetições desta vida não faz sentido algum. Eu quero que nesse momento você pare e pense. O que você está fazendo de uma forma repetitiva? Sem pensar. Aqui nessa empresa nós fazemos isso há 125 anos. Meu Deus do céu, que medo que eu tenho dessa frase. Como assim? Há 125 anos fazendo do mesmo jeito? Aqui nessa empresa chamado Eu, nós fazemos isso há 80 anos. Aqui nessa empresa chamado Eu, nós fazemos isso há 10, 20, 30 anos. Ele está mostrando que essa vida de repetição é uma vida de enfado, de canseira, enfadonha. Talvez você esteja cansado hoje, nesse domingo de manhã, porque você faz as mesmas coisas sem pensar, sem refletir, de uma forma até religiosa, legalista, e não pensa. A igreja não se dobra mais, porque ela tem feito as mesmas coisas, e coisas que ela não foi chamada para fazer, muitas vezes. Nós cansamos por isso, porque nós somos os alunos do 8º ano, debaixo de árvores, sem poder parar. Nas repetições da vida, aonde acontece e vai, e nada acontece de novo. Mas eu quero chamar a sua atenção, para terminar nesse terceiro e último momento, que Salomão trabalha a partir do versículo 8. Ele diz assim: o conhecimento e a sabedoria são insuficientes. Ele vai dizer: todas as coisas são canseiras tais. As repetições que eu acabei de falar, que ninguém pode exprimir. Os olhos vão ver tudo do mesmo jeito. O que foi dito já foi feito, o que foi feito já foi feito. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, olha, isso é novo. Nada novo. Não, já foi de séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ele termina dizendo que a sabedoria humana, que o conhecimento humano não vale nada. Interessante, a gente estava conversando, eu e o Rodrigo, na reunião aqui, que a gente teve aqui no final de semana. Ele falou assim: nossa, inteligência artificial. Um negócio muito doido, né? Ele até brincou, falou assim: Diego, dá para fazer sermão. Sabe que eu fiz sermão na inteligência artificial? E dá mesmo. Você consegue fazer tudo lá. Jogar tudo. Eu pergunto, na geração que estamos vivendo aqui agora, você acha realmente que é importante isso? Me parece que nós vivemos apenas numa geração de informação. A grande realidade é que nós podemos realmente pedir: ChatGPT, crie para mim um sermão reformado, calvinista, 3 pontinhos, porque 4 o pessoal reclama. Deixa redondinho. Informação. Nós vivemos numa era de informação. Não desce para o coração, é disso que ele está falando. Não tem nada novo, querido. Não tem nada novo. Se você está achando que as coisas estão novas aqui, não. Por quê? Porque o coração do homem continua corrupto. Muda só um negocinho ali, coloca uma câmera aqui, uma câmera ali, uma inteligência artificial aqui e ali, mas tudo é muito velho. Porque nós estamos falando sobre coração do homem. Nós vivemos na pior geração, na minha opinião, de conhecimento. As pessoas não conhecem mais, as pessoas têm informação.
A informação não desce para o coração, a informação não desce para uma aula, a informação não desce para uma pregação. A informação que você está recebendo aqui agora pode não estar chegando no teu coração. Eu gosto muito de uma frase do Nicodemos que ele diz assim: nós pregamos aos ouvidos, eu só posso chegar até teu ouvido. Para descer para o coração é o Espírito Santo. Ele respondendo a alguns pais que tiveram seus filhos perdidos e eles não estão mais na igreja e não se envolvem mais com o serviço do Senhor. E ele fala isso: descansa, pai, descansa, porque nós pregamos até os ouvidos. No coração é o Espírito Santo que faz. Mas para a gente encerrar, queridos, e já partindo para esse momento de ceia, eu quero relembrar e dizer que mesmo no primeiro capítulo, deixando bem claro que a vaidade é vaidade, que o vapor é vapor e que isso é extremamente repetitivo, nós precisamos lembrar que o conhecimento humano, que a informação humana não nos levará para a eternidade. Tem gente achando que isso vai levar. Tem gente achando que as teorias humanas, que as ideias humanas, que as posições humanas vão com certeza levar aos céus. Não vai. E eu queria encerrar novamente no capítulo 12, para que você descanse o seu coração. Para que você descanse o seu coração a partir do 13. Novamente, eu digo a você, um homem que viveu de tudo, passou por tudo, teve tudo, tudo que ele olhava ele tinha. Ele está dizendo que aquilo que ele olhou, aquilo que ele viveu, é vaidade. E ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu queria encerrar junto com o pregador aqui nesse texto, dizendo que Deus é soberano. As coisas vão passar, queridos, como um vapor, rapidamente, de uma forma onde você já está percebendo que já está passando. Realmente nós perdemos o peso, mas eu queria que, em nome de Jesus, nesse momento de ceia, você retorne, reconsidere, ajuste o foco, aquilo que nós devemos deixar o nosso peso. Os mandamentos do Senhor, palavra de Deus, o tempo de devocional. Nós estávamos aqui na conferência, nós percebemos isso, eles falavam muito sobre isso: devocional, piedade pessoal, leitura bíblica, voltar às Sagradas Escrituras, compreender os mandamentos do Senhor, dar valor para o domingo, dá valor para esse tempo de devoção, dá valor para esse momento de estudo, dá valor, entender, voltar a entender o que é temor. Temor não é medo, temor é entender quem é o Criador. Não somos nós, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Temor é entender que quando nós chegamos à mesa, nós compreendemos que Ele fez por nós, e não nosso conhecimento, não nossa habilidade, não as nossas vaidades. Isso é temor, isso é compreender que mesmo um Deus totalmente santo, Ele envia Jesus na cruz por nós. Como não temer um Deus como esse? E por fim, compreender que Ele vai voltar, pesará o nosso coração, pesará as questões da nossa vida. Por isso, querido irmão, encerrando nesse momento, eu falo em nome de Jesus para o seu coração: tenha esse problema bom, pense, nesse momento da ceia, reflita: será que você só está vivendo de vaidade? As questões de hoje em dia, bolsa, roupa, trabalho, casa, dinheiro, será? Igrejas como nós, vivendo apenas de programações vazias, sem peso da glória, sem um peso de temer a Deus, sem um peso de guardar os mandamentos, sem um peso de entender que Ele volta. Será que nós não estamos vivendo assim? Eu queria que você refletisse nesse momento. Baixe sua cabeça.
Eu queria que você pensasse sobre esse momento de ceia, refletisse, entendendo que tem muita coisa que nós estamos deixando como peso, que é pura vaidade. É o meu eu, a minha pessoa, a minha ideia, meu posicionamento, minhas vontades, o meu ministério. Ah, Senhor, quebra no Senhor, nós pedimos isso.